Vamos lá, vamos começar agora o capítulo de parábola, mas antes primeiro eu vou lembrar aqui que o capítulo de hipérbole eu falei a parte teórica e fiz poucos exercícios, isso porque eu vou primeiro falar o de parábola e depois que eu fizer o capítulo de parábola, teoria e como já fiz o de hipérbole e teoria, eu vou abrir para resolver exercícios de parábola e de hipérbole. Então, parábola e hipérbole eu vou dedicar depois para resolver os exercícios juntos. Então, vamos ver aqui a definição de parábola. Parábola, você vê o nome, né? Você deve pensar assim, pô, é a parábola lá da matemática 1, professor? Sim, é a parábola da matemática 1. Pô, então nós já viu, vamos fazer os exercícios logo de hipérbole. Não, vamos devagar. A parábola que a gente vai falar aqui é a parábola que você já conhece. É o desenhozinho lá, normal, qualidade para cima, qualidade para baixo, você já viu. A diferença aqui é a seguinte. Primeiro, que como eu estou na geometria analítica, não estou em funções, a gente vai poder ter parábola assim, para a direita ou para a esquerda. Isso vai ser possível. E além disso, a gente vai definir a parábola de uma outra forma e a gente vai ter algumas coisas diferentes aqui em termos de nomenclatura e parâmetros que não existem lá. Lá nas funções, parábola, você já vem a definição direto pela equação. ax2 mais bx mais c. E aí tem uma série de questões, né? Esse é um capítulo lá para função de segundo grau, é um capítulo gigantesco com questões com um enfoque lá de funções. Aqui a gente vai estar com enfoque de geometria. Então, da mesma forma que teve questão de elipse falando sobre reta tangente à elipse, agora também vai ter questão falando sobre a reta tangente à parábola. E na parábola a gente tem, aqui na geometria analítica, a gente define a parábola de uma outra forma, que no final converge para a equação que você conhece, mas ela é definida de outra forma e a partir de outros parâmetros. Inclusive, essa definição de parábola que a gente vai fazer agora, ela depois vai se juntar, eu vou conseguir fazer uma definição só para elipse, hipérbole e parábola que une os três. Então, essas são as diferenças aí, né? Mas vamos lá. Qual é a definição agora de parábola do ponto de vista de geometria analítica? Primeira coisa, eu preciso de duas coisas fixas para definir a parábola. Então, dados uma reta fixa chamada diretriz e um ponto fixo que eu chamo de foco, a parábola é o lugar geométrico dos pontos P tais que a distância ao foco, então um ponto da parábola, a distância dele ao foco é igual à distância dele à reta diretriz. Então, como no desenho aqui, né, que fica melhor. Então, são duas coisas que definem a parábola. Eu tenho um ponto e uma reta, os dois aqui fixos. Um ponto F foco fixo e uma reta R diretriz fixa. Os pontos que estão na parábola, que é o desenho preto, qualquer ponto da parábola, se você fizer a distância desse ponto ao foco e fizer a distância desse ponto até a reta, essa distância vai ser igual. Então, para qualquer ponto da parábola, a distância ao foco coincide com a distância até a reta. Aí com isso você, variando e mantendo essa característica, você vai ter o desenho da parábola, o desenho que você já conhece. Então, a parábola que você já conhece, a gente vai ver que vai surgir naturalmente aqui. Porque qual vai ser o procedimento agora? Assim como foi feito para a elipse, foi feito para a hipérbole, foi feito para a circunferência. A gente tem uma definição, a partir da definição a gente pega um ponto genérico e monta a equação, né? Então foi assim, a definição de elipse. É o lugar geométrico que faz a soma das distâncias a dois pontos fixos ser uma constante. Então, a partir dessa definição, a gente chegou na cara da equação da elipse. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui a partir da definição de parábola e você vai ver que no final das contas vai dar a equação de parábola que você já conhece. Só que aqui a gente vai ter algumas outras possibilidades, pelo o que eu disse, a parábola vai poder estar assim ou assim. Isso é algo que para a função não vale. Então vamos lá, ó. Então o F é o foco, o R é a reta diretriz. Aí uma coisa que a gente precisa aqui na parábola, para conseguir achar a equação da parábola, é definir o parâmetro P.
Isso aqui é até bom deixar mesmo assim, ó. O nome é esse mesmo, parâmetro. Vai ficar apertado aqui. Parâmetro P. Você vai ouvir não, né? Você vai ler esse termo nos enunciados das questões. Às vezes a questão pede, pede ou fala, né? O parâmetro de uma parábola. O que é o parâmetro de uma parábola? É esse P que a gente chama. E o que é esse P? É a distância entre o foco e a diretriz. O foco é fixo, a diretriz é fixa. Então essa distância P aqui, do foco até a diretriz, é uma distância fixa. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser deduzir a equação da parábola desse exemplo. Qual é a característica da parábola desse exemplo? Ela está com vértice na origem. Eu fiz uma parábola bem simples com vértice aqui na origem. E o eixo focal, e o foco pertence ao eixo Y. Então eu vou achar a equação dessa parábola. Fazer a mesma coisa também que foi feito para elipse e hipérbole. Eu vou achar a equação para um tipo e depois a gente vai ver como é que fica para os outros, né? O que muda se o vértice não for 0, 0, o que muda se a parábola estiver para baixo, o que muda se estiver para a direita e tal. Aí a gente vai ter a equação geral da parábola para todos os casos. Mas primeiro eu vou deduzir a equação da parábola nesse caso, tá? Então isso vai ser aí o objetivo. Então repara que, primeiramente, afirmo eu que o vértice está exatamente no ponto médio entre o foco e a diretriz. Ou seja, eu estou dizendo para você que essa distância aqui coincide com essa. Por que eu posso dizer que essas distâncias são iguais? Porque, veja, o vértice é um ponto da parábola. Se ele é o ponto da parábola, a distância dele ao foco tem que ser igual à distância dele à diretriz. Então esse tamanho é igual a esse tamanho. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu chamei tudo de P e eu tenho metade para cada lado, então eu tenho P sobre 2 para baixo, P sobre 2 para cima. Certo? Logo, quais são as coordenadas aqui do foco? O foco vai ser o ponto que está no x igual a 0 e o y é P sobre 2. Por isso que eu estou dizendo que o foco é isso. E quais são as coordenadas do... as coordenadas não, né? Qual é a equação dessa reta? Se ela está passando aqui embaixo e eu tenho P sobre 2 para baixo, então a reta é y igual a menos P sobre 2. Então é a partir daqui que no próximo vídeo eu vou deduzir a equação dessa parábola, desse exemplo. Beleza?